Bom, pessoal, boa tarde. Fazer mais um Pílula do Conhecimento. O tema de hoje é serviços públicos, está no edital, né? Noções de direito. E, bom, a ideia é só dar uma visão geral desse tema para vocês poderem buscar mais depois. Estou fazendo concurso também, estou estudando bastante, espero que vocês também estejam. Bom, serviço público, a primeira coisa é a gente caracterizar o que é serviço público, né? Quando a gente fala em serviço público, a gente pensa logo em educação, saúde, né? Que de fato são os tipos de serviço público que estão previstos em toda a administração, né? Seja ela federal, estadual ou municipal. E esses serviços, eles podem ser prestados diretamente pelo próprio Estado, né? Tanto a União, os estados e os municípios, então o Estado como, né, essa entidade maior, ou indiretamente, através das autarquias, né, da forma que o Estado tem de administrar indiretamente, né, da administração direta, ou mesmo através de concessionárias e permissionárias, né, que são aquelas empresas particulares que vencem uma licitação e com isso elas têm direito de explorar algum serviço, no caso das permissionárias, ou realizar alguma obra e explorar um serviço, no caso das concessionárias. As características do serviço público, elas são a regularidade, que é o que? O serviço tem que manter um mesmo padrão. Então, esse serviço, por exemplo, de saúde, de educação, ou um serviço realizado por uma concessionária, por exemplo, o pedágio, né? Aí, o pedágio é um exemplo, né? Coleta de lixo pode ser feita também. Então, esse serviço tem que ser regular e tem que manter o mesmo padrão durante o passar do tempo. Esse é um dos princípios, né, dos serviços. Ele tem que ter continuidade, então um serviço ele não pode ter sua continuidade limitada, né? Ele tem que se manter durante o passar do tempo. Claro que isso daí é um dos princípios mais importantes, porque existe uma certa característica nesse princípio. Por exemplo, o serviço de luz, né, feito por uma concessionária, prestado por uma concessionária. Se o consumidor não paga a conta de luz, a concessionária tem o direito de interromper o serviço em nome da coletividade, porque imagina todo mundo não pagando a luz, então a concessionária teria prejuízo, ia falir e aí ninguém teria acesso mais a esse serviço. Então a concessionária tem o direito de cortar o fornecimento de serviço. Todavia, se a administração deixa de pagar a concessionária alguma coisa, né, se o Estado deixa de pagar a concessionária alguma coisa, ele não pode interromper o serviço, ele tem que manter o serviço contínuo, ele só pode interromper depois de entrar né, na justiça contra o Estado e conseguir uma sentença transitada e julgada a favor da concessionária. Mas então o princípio de continuidade é esse, o serviço deve ser mantido ao longo do prazo. Eficiência, né, o serviço deve ser bem feito, ele deve gerar um resultado bom para o usuário, né? Atualidade, o serviço tem que ser prestado, isso decorre do princípio da eficiência, o serviço deve ser prestado através de recursos novos, por exemplo, a empresa que tem a concessão de transporte coletivo na sua cidade, ela não pode simplesmente deixar ônibus de qualquer estado lá, né? Ela tem que manter o ônibus atual. A generalidade, que tem um pouco a ver com o princípio da impessoalidade, né? O serviço tem que ser prestado para todo mundo de maneira igual. Então, se eu presto serviço de energia, eu não posso deixar faltar no bairro da periferia, faltar energia todo dia, e no bairro da Zona Sul o serviço nunca falhar. Ele tem que manter a mesma qualidade para todo mundo, né? A cortesia, ou seja, as pessoas que prestam aquele serviço, eles têm que atender bem o usuário, né?
Isso porque, na teoria, o usuário é o dono daquele serviço, né? Eles estão prestando serviço para o usuário. E a modicidade nas taxas. Então, o serviço não pode ter taxas abusivas. Eu não posso cobrar, por exemplo, R$100 numa via de pedágio para eu andar de Belo Horizonte a São Paulo, né? Seria inviável, ficaria mais caro do que a gasolina, do que o gasto com o carro. Então, a modicidade de taxa também é um dos princípios. Bom, eu falei que o serviço pode ser prestado diretamente ou indiretamente, né? Indiretamente através das autarquias, né? E das concessionárias e permissionárias, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui, porque é o mais comum de se acontecer, né? As leis que trabalham essa questão das concessões e permissões são a 8987 de 95, a 11079, né, que trata das PPPs de 2004, a 8666 e a Constituição Federal, principalmente no artigo 175. Tá? Essa lista toda, sempre que o Estado vai delegar para um particular alguma concessão ou permissão, ele tem que fazer isso através de licitação, né? E essa licitação, no caso da concessão, é quase sempre por concorrência, em alguns casos pode ser por leilão. E no caso da permissão, não tem nada estipulado. Relembrando, permissão é quando a empresa, né, o particular, a empresa jurídica, né, particular, ela presta algum serviço, e a concessão é quando ela tem obras e presta um serviço, né? A gente tem 3 tipos de concessão. Tem a concessão comum, essa que todo mundo conhece, né? Acontece a licitação, a empresa ganha a licitação e presta serviço sem nenhum tipo de retorno do Estado, né? Tem a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A patrocinada, a concessão comum, então, é mais claro, não vou nem entrar em detalhes. A empresa paga alguma coisa para o Estado e tem o direito de usufruir aquilo ali, por exemplo, o prestador de serviço de pedágio. A patrocinada é quando o Estado quer, respeitando o princípio da modicidade, diminuir o gasto para o usuário. Então, ele patrocina uma quantia, né, uma parte das despesas da concessionária, e a concessionária consegue reduzir o custo para o usuário final, para nós. E a administrativa, concessão administrativa, é quando o Estado abre mão da administração de um serviço que ele deveria prestar, da execução de um serviço que ele deveria prestar, ficando a concessionária a cargo disso. Por exemplo, uma escola pública em que uma concessionária constrói a escola e gerencia a escola, e o Estado só paga para a concessionária fazer isso. Tá? Bom, vou falar um pouquinho da lei das PPPs, que é esses 2 últimos tipos, tanto a concessão patrocinada quanto a concessão administrativa, eles estão vinculados à lei das PPPs, que são as parcerias público-privadas, e essas parcerias elas só podem ser realizadas em objetos grandes, mais de 20 milhões, mais de 5 anos, né? E a diferença da concessão patrocinada e administrativa para a concessão comum é que na concessão patrocinada e administrativa, a concessionária ela tem algumas garantias de que o Estado vai pagar para aquele serviço que ela presta, ok? Bom, passando para outro ponto, a responsabilidade sobre a prestação do serviço é do Estado, é uma responsabilidade objetiva, mesmo que o Estado delegue esse serviço para alguém, a responsabilidade é do Estado, tá? E essa é uma responsabilidade objetiva, ou seja, o Estado tem que arcar com isso objetivamente, e depois de arcar com o dano objetivamente, ele pode procurar subjetivamente o culpado e tentar reaver o dano. Por exemplo, um agente, né, um agente do Estado, né, que fornece serviço de luz, ele briga com o dono de uma casa e corta a luz do dono de uma casa, sendo que o dono da casa estava com todas as contas em dia.
né? Então, o dono da casa vai processar o Estado, vai pedir uma indenização ao Estado pelos danos causados e, posteriormente, ao Estado pagar essa indenização, ele pode procurar subjetivamente, né, o agente e exigir do agente o ressarcimento dessas despesas, ok? Bom, foi isso, mais uma pílula do conhecimento, né? Como vocês sabem, eu não sou estudante de Direito, não sou formado em Direito, estou apenas estudando para o concurso e partilhando com vocês o que tenho estudado. Espero que tenha ajudado e até a próxima.